Hoje, o tema da nossa conversa ele é bem direto. Se você está cansado mentalmente, assista a isso, né? E eu começo com uma pergunta que talvez você não tenha se feito hoje. Você está cansado? De verdade? Porque tem um tipo de cansaço que o corpo sente, né? E a gente percebe isso. Vem um peso nas pernas, uma dor nas costas, um desejo forte de se deitar, né? E não levantar por horas. Esse tipo de cansaço é mais fácil de reconhecer, né? De nomear, de justificar. Mas tem um outro, mais sutil, que vai se acumulando por dentro, devagar, como quem não quer ser percebido. E quando você vê, já tomou conta do seu jeito de ver o mundo. Um cansaço da mente, da cabeça, né? Do tanto de coisa que a gente pensa, planeja, resolve, absorve, engole calado. O tanto de experiência e expectativa que a gente coloca sobre os próprios ombros. O tanto de demanda emocional que a gente tenta sustentar. A gente tenta, né? Mesmo quando não dá mais. A gente é insistente. Esse é o cansaço mais invisível, porque ele não grita, ele não marca, né? Ele não sangra, ele só vai apagando as luzes por dentro. E, ao mesmo tempo, é o que mais rouba a nossa energia, porque ninguém percebe, nem a gente mesmo. E aí seguimos cobrando, né? Rendimento, foco, produtividade, até que a mente entra em colapso. Talvez você esteja vivendo isso agora. Você já acorda pensando em tudo que precisa fazer, como se o dia nem tivesse começado e você já tivesse atrasado, né, de si mesmo, e deita tentando descansar, mas os pensamentos não param, não desaceleram, não respeitam a sua tentativa de pausa. E aí já acorda no dia seguinte com a sensação de que não dormiu de verdade, como se o corpo até tivesse repousado, né? Mas a mente não. Ela continua ligada, rodando, alerta, cansada. O corpo até deita, mas a cabeça não desliga. E é essa desconexão entre o corpo e a mente que vai drenando a sua vitalidade dia após dia. Isso é exaustão mental e é real e é perigosa. E a gente precisa começar a olhar para isso com seriedade, não como frescura, não como preguiça, mas como o que é. Um alerta do sistema inteiro. Tá tocando sirenes o tempo todo, só que a gente não presta atenção, a gente não ouve, né? Porque o preço é alto, pessoal, e a conta chega cedo ou tarde. A mente cansada começa a perder o brilho, a criatividade desaparece, a leveza vira raridade, momentos de raridade, né? Tudo parece pesado demais. As coisas simples se tornam difíceis, as tarefas básicas parecem obstáculos enormes. Qualquer coisinha vira uma tarefa gigantesca. Ir ao mercado, responder uma mensagem, cozinhar algo simples, tudo parece um esforço fora do comum. A paciência diminui, a tolerância desaparece, o outro se torna insuportável. Não porque ele mudou, mas porque a gente não tem mais espaço interno. Já percebeu que às vezes você está lá conversando com alguma pessoa e você não aguenta mais ouvir ela porque você está extremamente impaciente, mas a pessoa não está falando nada demais, às vezes ela só está contando do dia dela ou ela está trazendo uma preocupação, principalmente
marido, né, esposa. A memória falha também, as palavras fogem, as ideias se embaralham. A gente se irrita muito fácil, chora sem entender, se cala sem querer. A respiração encurta, a ansiedade aparece, a alegria desaparece. Não porque a vida esteja horrível, mas porque a nossa mente não consegue mais acessar prazer. E o pior, a gente acha que isso é normal, que é só fase, que é só correria. Mas não é só fase, não é só correria. Isso é um pedido de silêncio, é um pedido silencioso por pausa, por cuidado, por reconexão, para você se pegar de volta. E sabe o que é mais curioso? É que muitas vezes a gente tenta descansar, mas mesmo no descanso continua se exigindo. A gente senta no sofá, mas está no celular vendo mil coisas, comparando vidas, acelerando a mente, mesmo no tempo livre. A gente acelera a nossa mente, mesmo no tempo livre. Tenta relaxar, mas se sente culpado por não estar produzindo. Como se o descanso tivesse que ser merecido, conquistado. Vai dormir, mas leva os problemas juntos, na cabeça, os medos, os e se. Não é o corpo que está inquieto, é a mente, desconfiada, hipervigilante, acostumada a não parar nunca. E não é só inquietude, é sobrevivência disfarçada. A mente acredita que se ela parar, algo de ruim vai acontecer, que ela precisa estar no controle o tempo todo. Não precisa. Como se manter-se ocupada fosse a única forma de manter tudo funcionando. Ela aprendeu isso, ela aprendeu assim, por sobrevivência, por trauma, por hábito, mas isso não é mais necessário. Não é mais necessário. E quando a mente está cansada, sabe o que ela mais precisa? Espaço. Não é mais informação. Não é mais exigência. Não é mais cobrança. É espaço. A gente vive se entupindo de estímulos, né? De barulho, de notificações, de opiniões, de vozes que dizem o que fazer. As nossas próprias vozes, muitas vezes. É música, é mensagem, é podcast, é série, é feed, é notícia, é mais um vídeo, mais uma aba aberta, mais um podcast, mais uma mensagem. E o silêncio virou um incômodo. Como se parar fosse perigoso. Mas é no silêncio que a mente começa a descansar, começa a se reorganizar, começa a se pegar de volta, começa a lembrar quem é. É no silêncio e no espaço que a gente começa a se reconectar com quem realmente somos. Não é fazendo nada de diferente, não é mudando o nosso externo. É parando de fazer tanta coisa ao mesmo tempo. É deixando de ocupar todos os espaços com tarefa, com estímulo ou com obrigação. É reconhecendo que o silêncio não é ausência. O silêncio não é ausência, é presença sem excesso. A gente acha que precisa de férias, de um retiro, de uma viagem para longe, mas muitas vezes o que você precisa é fechar os olhos por 5 minutos e respirar fundo. É respirar fundo, é não responder agora, é dizer não. É sair do automático por um instante. É dar uma chance para o vazio, um espaço não preenchido. Só isso já pode ser o começo de um novo ciclo dentro de você. Um ciclo onde você existe mesmo quando não está resolvendo nada.
onde a sua presença não depende da sua produtividade, porque não depende. Agora me diz uma coisa, quantas vezes no seu dia você realmente para? Não para resolver algo, não para produzir, mas para simplesmente estar, para simplesmente sentir, para descansar por dentro? Se a resposta for, cara, quase nunca. É por isso que você está tão cansado. Por isso que ninguém aguenta viver em alerta o tempo inteiro. Ninguém aguenta viver em alerta o tempo inteiro. O seu cérebro não foi feito para estar online o tempo todo. Ele precisa alternar entre foco e repouso. E se você não cria esses momentos de repouso, ele entra em colapso. E o colapso, às vezes, vem como ansiedade, como raiva, como tristeza, como um esgotamento emocional sem nome, como esquecimento, como insônia, como uma tristeza que você nem sabe explicar. Tudo isso, muitas vezes, é só a mente pedindo, pelo amor de Deus, me deixa descansar um pouco. Me deixa descansar um pouco. Mas às vezes a gente não sabe como dar esse descanso, né? Porque nunca nos ensinaram. A gente espera por um momento perfeito, né? Por um sábado livre, por um dia sem responsabilidades. Mas esse momento ideal, ele nunca chega. E nunca vai chegar. Talvez nunca chegue. E tudo bem. Então o descanso, ele precisa começar mesmo no meio do caos, mesmo no meio da bagunça, no meio da rotina, no meio da vida real. Mas como descansar a mente, Daniel? Essa é uma pergunta, uma das perguntas mais importantes de hoje em dia, e a resposta é simples, mas não é mágica. Você descansa a mente presenteando ela com silêncio, com pausas, com menos exigências, com mais atenção, com respiração, com presença. Não é virar monge, não é desligar do mundo. É só se reconectar com o que está aqui, agora. É só lembrar que, mesmo com tudo para fazer, você tem o direito de pausar. E quando você pausar, você vai perceber, nada desmorona. Tá tudo bem. Nada vai desmoronar, tudo continua. E você também continua. Você não precisa esvaziar a mente. Esse não é o objetivo, nem o objetivo da meditação. Não é esvaziar a mente. A mente pensa. Essa é a função dela. Ela não vai parar de pensar. Mas você pode sair do centro da tempestade e do piloto automático e começar a observar de fora. Você pode abrir um espaço entre o estímulo e a resposta. Você pode abrir um espaço entre o que acontece, o estímulo externo, seja um pensamento, e a resposta. E isso é o que chamam de meditação, de atenção plena, de presença. Mas aqui não precisa de um nome bonito, não precisa dar nome nenhum. A gente só precisa viver isso. Sentar, respirar, observar, estar e voltar. Voltar sempre que precisar, porque cansaço não é sinal de fracasso. Não é. É só um lembrete de que você é humano, mas está tentando viver como um robô, um androide. Às vezes o descanso que você está procurando não vem de fora, não vai vir de fora. Não vem de um feriado, não vem de um novo vídeo, não vem do jeito que você lida com o que sente, com o que pensa, com o que você acredita que precisa fazer. Vem do tipo de relação que você cultiva com você mesmo.
E essa relação você pode mudar a qualquer instante. Você pode mudar ela hoje, você pode mudar ela agora. Talvez a melhor coisa que você possa fazer hoje por você é não fazer mais nada por alguns minutos. É só estar. Só estar. E que esse vídeo, que esse encontro, seja o seu ponto de pausa. Um lugar para respirar mais devagar. Um lugar para voltar para si com menos peso, com menos pressa e com mais gentileza. Você não precisa fazer nada para merecer descansar. Você já merece. Agora. Simplesmente porque você existe. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo.